As questões do Enem têm sempre 5 opções. Letra A. Parece certa. Letra B. Ih, rapaz. Será que é essa? Letra C. Parece a letra A. Letra D. Ah, não. Socorro. Letra E. Voltar ao menu de opções. Calma, seus problemas acabaram. Quer ver só? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e em alto estilo para falar de história, que ajuda a gente a refletir sobre o presente e transformar o futuro. Vai ficar de fora dessa? Se liga no papo com a professora Marieta de Moraes, coordenadora do programa FGV de Ensino Médio. Mas é já, porque antes a gente trata de uma questão interdisciplinar sobre o Brasil, com a ajuda do professor Marcelo Escaldeira. E aí, professor, seja bem-vindo. Tudo bem? Professor, quero começar pedindo uma sugestão, porque muita gente pensa, a história do Brasil, 500 anos de datas e nomes para decorar. Não é bem assim, né? Land, isso ainda é uma herança de uma certa concepção positivista da história, que se fundamentava quase que apenas em memorizar datas e nomes, como você comentou. Felizmente, não é mais assim que se analisa a história, se observa muito mais o processo. Não que o fato não deixe de ser importante, mas é muito importante analisar o significado que ele terá, o que ele vai representar no que se refere a continuidades e descontinuidades. Fora que tem que ter muita calma ao ler o enunciado, Sim. ler o comando da questão, né, professor? Sim, porque muitas vezes as alternativas apresentadas como resposta, elas até não apresentam um erro histórico, factual ou do processo, mas não estão respondendo aquilo que o comando da questão, que o enunciado determinam. Às vezes a questão sugere uma resposta pelo viés cultural, por exemplo, e às vezes tem uma opção que retrata, naquele contexto, uma situação econômica verdadeira, concreta, que realmente aconteceu, mas que não responde àquilo que o enunciado está propondo. Show de bola! Vamos ver um exemplo? Hoje a gente vai fazer uma questão interessante sobre a visão que os europeus tinham dos indígenas por eles encontrados no processo da conquista, da expansão marítima, e como que determinados estereótipos eram criados naquele período. Vamos tentar pensar o seguinte, existem autores que falam uma coisa muito interessante. A surpresa que o europeu teve ao se deparar com o indígena seria proporcionalmente a surpresa que nós teríamos se nos deparássemos com a notícia de vida em outro planeta. A descoberta do indígena, por favor, essa descoberta entre muitas aspas, aquilo causou um frisson, um território, um continente desconhecido, com povos desconhecidos que praticam atitudes desconhecidas, que têm práticas desconhecidas, aquilo chamou muita atenção. Mas naquele momento o europeu experimentava internamente, dentro do próprio continente, dentro da própria Europa, um momento também muito singular. Lembrem-se que a expansão marítima está acontecendo no mesmo período do humanismo, no período da invenção da imprensa, no período em que os homens começam a acreditar nas suas próprias capacidades, nas suas próprias ações. Lembre-se que a expansão marítima está acontecendo quando Michelangelo está pintando. Lembre-se que a expansão marítima está acontecendo quando Leonardo da Vinci está fazendo seus esboços. Então, naquele momento, o europeu acreditava que estava finalmente desenvolvendo uma lógica racional, uma lógica individualista, que mostrava claramente que eles estavam num processo de progresso. Ao se depararem com os indígenas, ao se depararem com as populações na América, as populações nativas da América, o referencial deles foi imediatamente acionado. Opa, peraí. Nós estamos desenvolvendo caravelas, estamos fazendo navegações, estamos controlando o litoral africano, estamos conseguindo chegar até as Índias, até o Oriente.
Estamos desenvolvendo a arte, é o momento da arte renascentista, e de repente nós nos encontramos com esses homens e essas mulheres que andam nus, que têm um linguajar que nós não conseguimos entender, que praticam determinadas atividades que nos causam temor e às vezes até nojo, asco. Lembre-se de rituais de antropofagia que o europeu, quando encontrava, dizia: isso é a barbárie. Então o europeu não conseguia ver o outro, entendendo o outro como um diferente, mas um outro como estranho, como avesso, como nocivo. Então há uma visão que nós chamamos de uma visão etnocêntrica. Eu entendo o outro a partir do que eu sou. Então, como o outro, ele na verdade não repete, como ele não tem os referenciais que eu tenho, eu o coloco como inferior. Essa é a noção etnocêntrica, que é a antropologia, que é uma ciência muito recente em termos históricos, uma ciência do século XIX e principalmente consolidada no início do século XX. A antropologia, ela começa a dizer o seguinte: olha só, existem culturas diferentes e não existe cultura melhor ou pior. Mas esse referencial você não tem no momento da conquista. Então, olha os textos, olha como é que de alguma forma tem a ver com o que a gente está discutindo. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília. E ocasionalmente no século XVII o termo brasileiro era a eles aplicado. Então, na verdade, os documentos do século XVI, como eles fazem referência às populações nativas do que hoje é o nosso país. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência. Texto número 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro. O indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Volta. Essa aqui é a referência. Como eles são diferentes da gente, eu entendo-os como inferiores. Como são inferiores, são índios. Não havia preocupação da compreensão, do entendimento daquelas culturas tão ricas e tão diferentes, como o exemplo do texto entre os tupinambás e os astecas, por exemplo, são todos índios. Eu coloco tudo no mesmo saco porque eles não fazem referência àquilo que eu entendo como civilização. A minha visão ela é cêntrica, é etnocêntrica, é a minha etnia o referencial para eu entender o outro. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus, durante o período analisado, são reveladoras da concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Não é isso. Eles têm claramente a noção do território como um território diferente. Os astecas no México, os tupinambás na região do Brasil. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum. Eles também não tinham essa referência. Olha a letra C. Compreensão etnocêntrica, olha só, então eu vou ver a partir do que eu entendo como referencial cultural acerca das populações dos territórios conquistados. Essa é a nossa letra. Bom, essa é uma pegada muito interessante também. O termo e o discurso, e principalmente o momento da conquista, ele é um momento muito contemplado pelas provas. Eu recomendo a vocês uma atenção muito forte a esse tema quando vocês estiverem estudando e tendo as suas aulas sobre a presença espanhola na América, os primeiros contatos entre os portugueses e as populações nativas no território brasileiro. Isso é muito interessante para que vocês possam orientar o estudo de vocês. Um grande abraço, nos vemos aí na próxima hora do Enem. Muito obrigado, professor. Questão bonita, hein? Muito. Era uma época que o mundo estava se transformando com muita rapidez, né? É o que a gente poderia caracterizar como um período de aceleração da história, de muitas transformações. Só para dar um exemplo bem concreto, né? Se a gente for observar alguns livros, por exemplo, retratam o século XVII como a Revolução Científica, ou seja, num espaço aí de mais ou menos 100 anos, você teve muito mais invenções, muito mais inovações no conhecimento da física, da astronomia, do que aconteceu em toda a Idade Média. Lá no século XVI, inclusive, no que se refere ao pensamento, foi a época do humanismo, do Renascimento. Houve toda uma nova concepção de mundo, enquanto na época da Idade Média predominava uma visão teocêntrica, ou seja, tudo o que acontecia era devido à vontade de Deus. Se tivemos uma ótima colheita, graças a Deus. Tivemos uma péssima colheita, poderia ser um castigo de Deus.
né? Aí, a partir do século XV, XVI, já começamos a ter uma visão antropocêntrica. Não que as pessoas deixassem de crer em Deus, mas a ideia é que Deus deu ao homem uma faculdade que não deu a nenhum outro ser, que é a razão. Então, nada mais divino do que o homem colocar em prática e ter liberdade para colocar em prática essa capacidade que Deus deu a ele. A questão de hoje é a número 5 do Caderno Azul do Enem 2016, primeira aplicação. Nela, a primeira coisa importante é contextualizar, tô certo? O processo das grandes navegações, ele representou, tinha envolvido dentro dele múltiplos interesses, né? É importante lembrar que a ideia de cruzada, a ideia de conversão dos infiéis, não era algo tão novo assim. O próprio território de Portugal, o Estado português, o Estado espanhol, surgiu exatamente nessa ideia de expulsar o infiel, expulsar o muçulmano, né? Então, a gente tem que entender que havia esse ideal de cruzada, também entender que a Europa tinha acabado de sair de uma crise muito grande, que foi a crise do século XIV, melhor dizendo, tentava sair dessa crise, e a atividade comercial representou uma saída importante. O comércio das ditas especiarias, para ampliar um pouco aí o contexto, era um dos comércios mais prósperos, né, que se praticava na Europa naquele tempo. E 2 cidades italianas praticamente controlavam esse comércio, que era Gênova e Veneza. Quando os turcos tomaram Constantinopla, eles acabaram dificultando o acesso dos europeus a essas especiarias, né? Os preços aumentaram muito, né? E aí começou-se a ter a ideia de encontrar um outro caminho que os levasse diretamente aonde as especiarias eram produzidas, porque desta forma elas poderiam ser vendidas a um preço competitivo em relação aos italianos. Também é importante lembrar que foi nessa época que estava acontecendo uma mudança política muito importante. Foi quando estavam surgindo as monarquias absolutistas, reis fortes, com poder centralizado, com muita autoridade, muito diferente daqueles reis fracos da Idade Média. Tanto que no processo da expansão marítima, que é um processo que a gente pode dizer que vai ter vários interesses envolvidos, vários sócios naquele negócio, né? O maior patrocinador era exatamente o Estado, né? E, consequentemente, o rei. Professor, por tudo que a gente está vendo aqui, essa questão é bem interdisciplinar, né? Fala de história, antropologia, né? Sim. História a gente até conversou bastante aqui, mas alguns autores consideram que esse período seria a pré-história da antropologia, já que esses relatos dos missionários, dos viajantes, certo? Mesmo que estivessem carregados de uma visão etnocêntrica, preconceituosa, muitas vezes, na maioria das vezes até, não deixaram de ser testemunhos importantes para o estudo daquelas sociedades, né? Então, a antropologia se baseia muito no relato desses viajantes e missionários. Na geografia, por exemplo, nós podemos dizer que esse foi o primeiro momento em que aconteceu uma espécie de globalização, né? Posto que os continentes, tal como nós conhecemos hoje, tornaram-se conhecidos naquele tempo, conhecidos e integrados principalmente através do comércio. Não só o comércio de especiarias, produtos tropicais, mas o comércio mais terrível que se poderia fazer, que era o comércio de pessoas, o comércio de seres humanos. Agora, professor, a resposta dessa questão é a letra C, né? Sim. É compreensão etnocêntrica acerca das populações e os territórios conquistados. Por que não poderia ser a letra A? Não havia uma concepção idealizada do território? A opção A, primeiro que ela não está de acordo com aquilo que o enunciado propõe. Nós poderíamos até entender que havia uma concepção idealizada das pessoas que viviam ali. Mas do território, essa concepção idealizada me parece que não cabe. Até porque, quando, por exemplo,
usar um exemplo aqui, o Pedro Álvares Cabral chega aqui ao Brasil e fica aqui 3 dias, não era a primeira viagem portuguesa. Então, os portugueses já tinham ido à África, né? O Vasco da Gama já tinha chegado às Índias, então eles já conheciam outros territórios, outras culturas, né? Ainda que tivesse uma visão etnocêntrica, eles já tinham o conhecimento acerca de outros povos fora da Europa. O professor falou das 3 primeiras opções de resposta, mas e a letra D e E? A letra D e E também não correspondem àquilo que o enunciado está pedindo, né? Quando você fala, por exemplo, do imaginário medieval, que imaginário é esse? Né? Não é isso que a questão está pedindo, né? Quando a gente fala em etnocentrismo, por exemplo, é um conceito muito bem definido, né? Agora, é diferente. Categorias medievais, por exemplo. Que categorias são essas? Então, fica uma opção genérica demais, certo? E que não corresponde àquilo que o enunciado está propondo. Em que ano a gente estuda esse tema? No ensino fundamental, normalmente é no 7º ano. E no ensino médio, normalmente, na primeira série do ensino médio. E para quem quer saber mais? Olha, eu indico 2 livros paradidáticos, a professora Janaína Amado, Navegar é Preciso, e Os Índios e a Conquista Portuguesa, de Luiz Kochiba. Show de bola. Professor, muito obrigado por toda a ajuda. Muito obrigado, de foi um verdade, prazer. viu? Eu que agradeço o foi convite. tudo. E falando em história, você já pensou no que é preciso para ensinar essa matéria? Certa vez, um tal de Raul, acho que era Raul o nome do sujeito, me perguntou: quando é que você nasceu? Pra começar, não se pergunta quando o senhor nasceu, é indelicado. Mas eu respondi: há 10.000 anos atrás, mais ou menos. Depois ele perguntou: você sabe o quê? E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais? Eu respondi: Calma, Landuzalém. História não é só contar historinha, não. E a sua memória é só uma das fontes para poder falar do passado aqui no programa. E quem vem explicar tudo pra gente é a coordenadora do programa FGV de Ensino Médio e professora titular de História do Brasil da UFRJ, Marieta de Moraes. Seja bem-vinda. Como Tudo vai? bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Prazer. Marieta, conta pra gente. Ensinar história é só contar eventos do passado? Não, de jeito nenhum. História é muito mais do que isso, né? E ensinar história se constitui num grande desafio, né? Que é fundamentalmente você entender que história é um conhecimento construído a partir de fontes, de diferentes tipos de fontes, né? E é fundamental que o professor passe para os seus alunos como trabalhar com essas fontes, né? E trabalhar com as fontes significa você ver que fonte é aquela, que material é aquele, quando ele foi produzido, por quem foi produzido, com que objetivo foi produzido. Professora, como a gente que está estudando para o Enem pode trabalhar com fontes históricas? Bom, as fontes históricas, elas são muito variadas, né? No passado, no século XIX, quando a história se constituiu como uma disciplina escolar, pensava-se, valorizava apenas as fontes escritas, os documentos oficiais. Mas, já nos últimos anos, especialmente nas últimas décadas, a variedade de fontes históricas se ampliou muito. Então, você tem filmes, vídeos, depoimentos orais, fotografias, diferentes tipos de imagens, né? E até mesmo, hoje, as fontes da internet. Agora, você é coordenadora nacional do mestrado profissional em ensino da história. Como que isso funciona? É um programa criado pela CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação, voltado para formar professores da educação básica. É um programa em rede nacional, né, que envolve atualmente 27 universidades. A gente faz um exame nacional, né, que seleciona aqueles professores que estão habilitados a cursar esse mestrado. Um dos grandes desafios de ensinar história, principalmente na educação básica, é como é que você trabalha com um documento ou com uma informação produzida na universidade, resultado de novas pesquisas, de novas fontes, e como é que você leva esse documento, como é que você trabalha com esse documento na sala de aula, né? Então, você tem
N trabalhos, produção de vídeos, produção de blogs, produção de exposições, sempre discutindo conteúdos históricos e como tornar esse conteúdo atraente para a sua sala de aula. Professora, tem muita dúvida sobre memória e história. Explica pra gente essa diferença. Memória é a matéria-prima para a produção do conhecimento histórico. A memória, ela é uma fonte. E essa memória, ela pode ser oral, ela pode ser visual, ela pode ter diferentes formatos. Mas ela é uma fonte para que você possa analisar essas memórias e construir um conhecimento que te permita conhecer melhor uma sociedade, né? Também valorizar valores democráticos, né? Você respeitar a diversidade dos pontos de vista das pessoas, né? A memória, ela trabalha muito mais no sentido afetivo, emocional, de lembranças. Mas também a memória não é só uma coisa do passado. Memória não é só lembrar. Memória é também esquecer. Olha aí. Professora, qual é a dificuldade em lidar com fonte oral, por exemplo? Um método privilegiado para você trabalhar com fonte oral é através da história oral, que é um método de pesquisa. Esse método de pesquisa, ele deve definir projetos, né? Definir a amostra com a qual você pretende trabalhar, o que você pretende investigar. A história oral ela é uma ferramenta para você fazer emergir, para você coletar essas memórias. Agora, é preciso estar atento que essas memórias, elas não são a verdade. Elas são... a memória é sempre seletiva e ela está sempre em processo de transformação. E ela envolve lembrar e esquecer, né? Então, quando a gente faz uma entrevista com um personagem, que a gente quer recuperar as memórias daquele personagem, a gente deve ter em mente, ter esse senso crítico de que nós estamos recuperando parte, né, de uma determinada realidade social. Agora, professora, para trabalhar com história em geral, quais são as maiores dificuldades? Um dos desafios, por exemplo, é você produzir material didático ou você produzir um livro didático. Eu até recentemente produzi este livro, né, História em Curso, com outros colegas lá da Fundação Getúlio Vargas, Mariana e Renato Franco, e é um desafio enorme, porque você tem um conjunto imenso de informações, de temas que precisam ser trabalhados, e como é que você seleciona esses temas, como é que você faz uma síntese desses temas, né? Como é que você leva esses temas de uma forma atraente, porque isso é fundamental. Muitas vezes você tem conteúdos que são atraentes, mas que são muito fracos, tem muito pouca consistência do ponto de vista da qualidade desse material que é apresentado para os alunos. Professora, em relação à história oral, quem ficou interessado e quer trabalhar, como está o mercado de trabalho? Você pode trabalhar com isso na área de saúde, né, na área industrial. É muito comum que empresas, por exemplo, muitas vezes desenvolvam projetos de história oral, exatamente para manter, para recuperar a trajetória dos seus principais dirigentes ou dos seus funcionários mais antigos, né? Então, é uma área que atrai muita gente, né? Agora, é importante também ter esses cuidados de como você faz um projeto de história oral, porque senão pode ser apenas uma conversa, né, assim, que não vai captar informações mais relevantes através desses depoimentos. Professora, muito obrigado pela presença, por todos os esclarecimentos. Obrigado mesmo, viu? Também, para mim, foi um grande prazer. Eu acho que esse programa é muito interessante. É uma forma da gente levar exatamente essas discussões do campo da história para um público mais amplo, que eu considero fundamental. A universidade não pode ficar fechada sobre ela mesma, ela tem que buscar canais de comunicação, né, e de levar esse conhecimento, de trocar esse conhecimento também
com outros grupos e principalmente com os nossos jovens da educação básica. É isso aí, os muito nossos obrigado. professores. Nossa, professora, não tem nem como agradecer. Muito obrigado mais uma vez, viu? Nada. E você aí de casa, ó, na hora de usar a internet para se preparar pro Enem, lembre-se da professora Marieta, tá vendo? Nada de confiar em qualquer coisa sem pesquisar antes, tá bom? Até a próxima!